O Contribuinte e o Fisco. Dicas fiscais para contribuintes singulares e empresas. Na Lafões FM. Sextas-feiras, às 15 horas e depois do Jornal Regional às 18. Com repetição ao domingo, ao meio-dia. O Contribuinte e o Fisco. Com Paulo Marques na Lafões FM. Custa zero ouvir. Olá, na edição de hoje de O Contribuinte e o Fisco, regresso à análise das novidades trazidas pela Lei do Orçamento do Estado para 2022 e vou falar-vos do benefício conhecido por IRS Jovem. Em 2020, foi aditado ao Código do IRS o artigo 2b, que previa isenção de rendimentos da categoria A quando auferidos por sujeitos passivos entre os 18 e os 26 anos e mediante o cumprimento de algumas condições. O Orçamento do Estado para 2022, publicado pela Lei nº 12/2022, de 27 de junho, revogou aquele artigo e editou em sua substituição o artigo 12b, agora com a isenção de rendimentos das categorias A e B e com outras alterações de reforço e alargamento do âmbito de aplicação do benefício. A primeira alteração constata-se logo na designação do artigo, passando a isentar de IRS também parte dos rendimentos da categoria B. Com efeito, já este ano de 2022, ficam parcialmente isentos de IRS os rendimentos da categoria A e B, oferidos por sujeito passivo com idade entre os 18 e os 26 anos, que não seja considerado dependente nos 5 primeiros anos de obtenção de rendimentos do trabalho após o ano da conclusão do ciclo de estudos igual ou superior ao nível 4 do Quadro Nacional de Qualificações, mediante opção na Declaração Modelo 3 de IRS. Passou também a prever-se que a isenção parcial pode aplicar-se nos 5 primeiros anos de obtenção de rendimentos do trabalho após o ano da conclusão do ciclo de estudos relevante, em vez dos 3 primeiros anos anteriormente previstos. Importa reforçar que para o jovem aproveitar este benefício, deverá concluir um ciclo de estudos igual ou superior ao nível 4 do Quadro Nacional de Qualificações. Ou seja, a começar na conclusão do ensino secundário obtido por percursos de dupla certificação ou ensino secundário vocacionado para prosseguimento de estudos de nível superior acrescido de estágio profissional com o mínimo de 6 meses. Assim, a conclusão de ensino secundário apenas vocacionado para prosseguimento de estudos de nível superior não confere acesso ao IRS Jovem. O Orçamento do Estado para 2022 introduziu mais alterações a este benefício. A idade de opção é estendida até aos 30 anos, inclusive, no caso de o ciclo de estudos concluído corresponder ao doutoramento. A isenção parcial de rendimentos aplica-se no primeiro ano da obtenção de rendimentos após a conclusão do ciclo de estudos e nos 4 anos seguintes, desde que a opção seja exercida até à idade máxima prevista. Em anos seguidos ou interpolados, desde que a idade máxima do sujeito passivo não ultrapasse os 35 anos inclusive. Prevê-se agora a possibilidade de aplicação do benefício em anos interpolados, o que permite aproveitamento efetivo do mesmo em 5 anos, desde que o sujeito passivo não ultrapasse os 35 anos de idade. Na anterior redação, eram anos seguidos, pelo que se num dos 3 anos o sujeito passivo não tivesse rendimentos, esse ano ficava perdido. A isenção é de 30% nos 2 primeiros anos, com o limite de 7 vezes e meia o valor do indexante dos apoios sociais, isto é, o IAS, de 20% nos 2 anos seguintes, com o limite de 5 vezes o valor do IAS, e de 10% no último ano, com o limite de 2 vezes e meia o valor do IAS. Como também novidade, a Autoridade Tributária e Aduaneira passa a disponibilizar na Declaração Automática de Rendimentos
e no pré-preenchimento da declaração modelo 3 de IRS, a informação de que podem beneficiar do IRS jovem aos sujeitos passivos que tenham concluído um ciclo de estudos relevante de acordo com a informação recebida dos estabelecimentos de ensino. Para a aplicação da isenção, é eliminada a condição de os sujeitos passivos terem um rendimento coletável, incluindo rendimentos isentos, igual ou inferior ao limite superior do quarto escalão da tabela do artigo 68 do Código do IRS. Continua a só poder ser utilizado o benefício uma vez pelo sujeito passivo, mesmo que venha a concluir outro ciclo de estudos superior ao nível 4. Mantém-se a sujeição à retenção na fonte dos rendimentos abrangidos por este benefício apenas em relação à parte que não esteja isenta de tributação, à qual se aplicará a taxa prevista para a totalidade dos rendimentos, incluindo os isentos, e mantém-se também a exigência de englobamento dos rendimentos isentos para efeitos de determinação da taxa a aplicar ao restante rendimentos, o que é feito de forma automática na liquidação de IRS. Em termos mais práticos, importa referir, por exemplo, que um jovem que conclua uma licenciatura este ano e comece a obter rendimentos ainda em 2022, só vai poder utilizar este benefício a partir de 2023, pois, como referimos, ele aplica-se somente após o ano da conclusão do ciclo de estudos. Ou seja, o primeiro ano de obtenção de rendimentos relevante para a aplicação da isenção não abrange o próprio ano da conclusão do ciclo de estudos. Tomando como exemplo o IAS em vigor em 2022, o montante máximo de rendimento que poderá beneficiar de isenção parcial é de 11.080 euros. Para um jovem em primeiro ano de utilização do benefício, o limite máximo do rendimento efetivamente isento será de 3.324 euros. Se este rendimento não fosse isento, e ao ser englobado ficasse todo sujeito à taxa de 28,5%, por exemplo, identificamos uma poupança de IRS a rondar os 947 euros. Naturalmente, esta poupança será um pouco maior se o rendimento ficasse sujeito à taxa superior, ou será menor caso os rendimentos isentos do jovem fossem taxados nos primeiros escalões da tabela do artigo 68 do Código do IRS. De referir ainda que os sujeitos passivos que tenham optado pelo regime previsto no artigo 2º do Código do IRS, na redação que esteve em vigor, relativamente aos rendimentos auferidos em 2020 e 2021, podem beneficiar do regime estabelecido no artigo 12b do Código do IRS, com as necessárias adaptações, pelo período remanescente. Para suporte legal relacionado com o tema abordado, consulte o artigo 12b do Código do IRS, disponível no Portal das Finanças, e o artigo 280 da Lei do Orçamento do Estado para 2022. Perante situações mais complexas no tratamento destes casos, já sabe, procure um contabilista certificado. Acompanhe-nos para mais dicas fiscais, fique bem e até para a semana. O Contribuinte e o Fisco. Dicas fiscais para contribuintes singulares e empresas na Lafões FM. Sextas-feiras, às 15 horas e depois do Jornal Regional às 18. Com repetição ao domingo, ao meio-dia. O Contribuinte e o Fisco, com Paulo Marques na Lafões FM. Custa zero ouvir.